Olá, boa tarde. Chegando para mais um encontro de memórias de festas populares no nosso grupo da Janete, Memórias Bordadas e Costuradas, onde a gente vai fazer o nosso segundo encontro falando sobre o Congado Mineiro. E já temos uma querida na sala, duas! Sejam muito bem-vindas! Auxiliadora chegando, Claudete chegando. Essas duas conhecem bem do Congado. Que bom ter vocês aqui, obrigada. Vamos. Como é que está chegando a imagem para vocês? Como é que está chegando o áudio para vocês? Se puderem me dar um toquezinho, um retorno, ajuda bastante. Temos mais pessoas na sala. Eu também estou com muita saudade de você, Claudete. Ai, que ótimo, auxiliadora, que tá tudo certo. Que bom. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Que bom. Vamos trazer um pouco de alegria. Boa tarde, Milu, querida. Que saudade de você também. E das meninas da Confraria de Brusque. Um beijo para todas. Boa tarde, Aparecida. Seja bem-vinda. A Gil também, acho que já tá na sala. Algumas pessoas aparecem para mim. Que bom. Aqui hoje em Diamantina deu uma esquentadinha, o sol saiu. Tem dias que tá muito quente, tem dias que tá frio. Que bom que vocês estão aqui. Sejam todas bem-vindas. Boa tarde, Janete. Seja bem-vinda para o nosso segundo encontro. Boa tarde, Ana. Boa tarde para todas. Sejam muito bem-vindas. 14h01 agora. Vamos aguardar um pouquinho, chegar mais um pouquinho de amigas, de amigos, e a gente já vai começar o nosso encontro de hoje. Tá certo? Boa tarde, Maristela. Nos falamos mais cedo. Que bom ter você aqui conosco. A Maristela conhece a festa do Cerro, gente. Acompanhava sempre. Oi, Nina. Que bom ter você aqui. Boa tarde. Boa tarde, Eliséia. Maria Alice chegando. Boa tarde também. Todas bem-vindas. Ah, sim, eu vou falar, Janete. Então, gente, né? Além do nosso encontro da semana passada, para quem não conseguiu assistir ainda, ele tá salvo aqui no grupo. Tem também o material que eu disponibilizei, que a Janete postou, que é um material né, escrito e com imagens, com fotografias, que vai contribuir com vocês. Eu também, durante essa semana, postei 2 vídeos sobre a congada de Montes Claros, os catopês. São 2 vídeos curtinhos, mas que vocês vão ter muita ideia, né, dos cantos, da indumentária, da apresentação deles, com os estandartes, com as danças. Então vale a pena ver esses 2 vídeos que eu postei. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde, Maria Tereza. E também postei um áudio de um dos muitos cantos, como eu falei semana passada, que o Congado tem, né? Que é da nossa Deia Trancoso. Boa tarde, Andréia Reis. A Deia Trancoso, ela é cantora, é compositora aqui do Vale.
E é uma música linda que ela gravou no CD Tum Tum e que também pode contribuir para o desenvolvimento do trabalho de vocês. Boa tarde, Mariazinha. Boa tarde, Lu Morgado. Amiga, colega, artista Naif, seja muito bem-vinda. Então, né, para quem quer acompanhar, que perdeu o primeiro vídeo, tá salvo, o material disponibilizado tá salvo. Também compartilhei 2 videozinhos curtos sobre a congada, que vai ajudar vocês, e um áudio de uma música também da Deia Trancoso. Todas bem-vindas ao nosso segundo encontro, Memórias Bordadas de Festas Populares, Congado Mineiro, com um recorte para os catopês, que são um dos dançantes que faz parte do congado. Boa tarde, Fátima Coelho! E vamos abrir o nosso encontro, então, com mais um canto do congado. E, para quem escutou o áudio, vocês vão reconhecer. Se quiserem, quem já conhece, quem já está familiarizado com as festas do congado aqui em Minas, em São Paulo, pelo Brasil, vamos cantar juntos se vocês conhecerem, tá certo? Então vamos lá. Beija-flor, toma conta do jardim. Beija-flor, toma conta do jardim. Vou chamar Nossa Senhora pra tomar conta de mim. Chamar Nossa Senhora pra tomar conta de mim. Beija-flor, toma conta do jardim. Beija-flor, toma conta do jardim. Vou pedir Nossa Senhora pra tomar conta de mim. Ai, ai, pavão, bateu as aias, voou. Ai, ai, pavão, bateu as aias, voou. Ai, moreninha, foi-se embora e me deixou. Ai, moreninha, foi-se embora e me deixou. Com esse canto, salve reis, salve rainhas do nosso congado. Eu peço licença e a gente começa mais uma conversa. Mais esse movimento de festa, de fitas, de cores, de dança, de música, de alegria, de fé e de tudo que o congado traz pra gente, de alegria, de história, de resistência, de fé e de muita, mas muita proteção, muita alegria para todos nós. Sejam todos bem-vindos ao nosso congado. No nosso primeiro encontro, então, contei um pouco da história do congado. E agora, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre a construção da obra. Como eu falei para vocês, eu fiz o recorte dos dançantes dos catopês, que representam o povo negro, o povo africano, que faz parte, né? E como eu disse, aqui no Jequitinhonha nós temos a divisão do congado com a rainha Conga, com os reis da festa do congado, a presença de Nossa Senhora do Rosário, também Santa Efigênia e São Benedito, que são santos negros, e os dançantes, que são a marujada, que representa os marujos, o povo do mar, o povo branco, os caboclinhos, que representam os indígenas, os povos da terra, e os catopês, que representam os negros, os africanos. Tem outras guardas de Congo que não tem essa divisão, né? Aí são as guardas de Congo e as guardas de Moçambique. Então aí a guarda de Moçambique faz o papel dos catopês. E lá, no nosso material disponibilizado, algumas pessoas, né, dizem assim, mas eu não sei desenhar, mas eu não desenho. Eu digo que não é bem assim. Todo mundo desenha, gente. E como dizia o Guignard, né, ele tem uma frase que é assim: desenhar é riscar sem medo. E é isso que vocês vão fazer, é isso que nós vamos fazer. Riscar sem medo, fazer os nossos desenhos, né? Para o nosso trabalho ter a nossa identidade. Mas se ainda assim eu me senti um pouco insegura com o risco do desenho, eu disponibilizei alguns croquis para vocês que eu criei para esse nosso encontro. Tá lá, né? A Janete postou. Um deles foi esse aqui, ó. Onde eu tenho um catopê de costas, né?
Então, eu tenho o rosto do catopê. Aqui eu tenho o capacete do catopê, que é com a arte plumária e com várias pedrarias. Por isso que eu disse que quem tivesse miçanguinhas, contazinhas, sementinhas, poderia separar. Aqui embaixo a gente tem a capa dos catopês, que geralmente são de chita, mas, né, podemos usar outros tecidos também, ou podemos bordar ela todinha. E por cima nós temos fitas. Então essa é uma primeira proposta para quem tem dificuldade com o desenho. Ou que daqui seja um ponto de partida para vocês se inspirarem e desenvolverem o croquis de vocês, tá? Eu fiz esse aqui também, que é de frente, né? Então é a mesma proposta, porque o catopê tem sempre essa mesma indumentária, né? O capacete, as fitas, a capa, só que ele aqui tá de frente. Fiz uma terceira proposta, que aí já tem um conjunto de elementos. Né? Aqui a gente tem um desenho alusivo à igreja de Nossa Senhora do Rosário do Cerro, que é uma igreja bem simples, bem pequena, e ela tem a torre sineira separada da igreja. Ela tem umas palmeiras, né? E aqui eu fiz uma composição. Eu fiz esse catopê em movimento, em rumo à igreja, mas aqui a gente tem os tambores. Porque como eu falei para vocês, os catopês também são chamados de tamborzeiros do Rosário, principalmente aqui no Jequitinhonha, né? Aí eu fiz um céu bem estrelado, porque aqui nós estamos numa região bem alta, né? Serrana, e como quase nós não temos fábricas, então o nosso céu é sempre muito estrelado. E nas festas populares a gente sempre tem a presença das bandeirinhas, das bandeirolas, né? Que as pessoas enfeitam ao redor da igreja, ao redor de onde acontecem as festas da cidade. Então esse já é um croquis com uma composição mais completa, mais complexa, que vocês também podem se inspirar para fazer o trabalho de vocês. E tem esse quarto croquis que eu fiz, que já é um catopê de perfil, e aqui tem a presença do Rosário de Nossa Senhora do Rosário, que é a mãe, né, do congado. Então essas foram propostas que eu fiz para vocês, mas isso pensando em ajudar quem tem um pouco de dificuldade com o desenho. Mas para quem desenha, tá? E quando eu falo desenho aqui, né? Eu não estou falando de um desenho com perspectiva, de um desenho com luz e sombra, de um desenho com planos, com proporções, né, perfeitas, nada disso. É o seu desenho. O que você sente de vontade para representar essa festa, do que você conhece sobre as festas, do que você pesquisou, do que você aprendeu um pouco aqui conosco. Tudo isso, né, vai compor esse trabalho de vocês. E agora a gente vai fazer um primeiro exercício que eu vou propor. Todo mundo aí tem do ladinho um papel com lápis ou um papel com uma caneta? Nós vamos fazer a proposição de um exercício nuvem de palavras ou mapa de palavras. De todas essas conversas, das experiências que vocês têm, do que eu já mostrei aqui para vocês, o que vocês já viram e conhecem, vamos fazer uma nuvem, um mapa de palavras com as principais palavras que vêm na cabeça de vocês quando a gente fala sobre o congado, sobre as festas populares. O que lembra vocês? Pelo menos 5, mas pode colocar mais. Vamos lá? É o tempo de eu tomar uma água e vocês começarem a estruturar o trabalho de vocês com essas palavras.
Acho que já deu tempo, né? De vocês começarem a pensar, escrever. Janete, pode puxar a fila. Quais são as palavras que vão servir de guia para você desenvolver o teu trabalho, juntamente com o que você já viu, ouviu, conhece, tem como referência? Vamos lá! Quem quiser compartilhar, escrever conosco, compartilhar conosco, a hora é agora. Vamos lá? Quem vai compartilhar primeiro conosco as suas palavras que fazem referência, que lembram o Congato? Seja referente à dança, à música, à indumentária, à religiosidade, à história, alegria, cores e cantoria. Cores, música e alegria. Devoção, cor, humildade, amor e resistência. Isso aí. Mais alguém quer compartilhar? Ancestralidade, devoção, tradição, festa religiosa, infância. Fitas, movimentos, canto, cores, tambor, alegria, dança, plumagem, fé. Cores, música, devoção e fé. Boi, fitas, estrelas e fogueira. Tradição e beleza. Estandartes. Gente, é por aí. Vocês estão certíssimas. E nesse exercício, histórias, né? É um primeiro exercício. Alegria, fé, energia, movimento, parceria, raízes, cultura, força e muita festa. Amor, dedicação e fé. Tá ótimo. E tá vendo, gente, que quando a gente compartilha, né, a visão que o outro também vai tendo e que também faz sentido com a festa com que a gente está conversando, né, sobre toda essa manifestação cultural, liberdade, tudo isso é um primeiro exercício para a gente construir o nosso trabalho, a nossa obra, o nosso bordado. A partir dessas palavras, elas vão ajudar muito vocês, né, para comporem o trabalho, porque mesmo que tenha a figura central do catupê, né, ou não, tem os outros elementos que vão compor a obra de vocês, que podem ser elementos imagéticos, com a representação da imagem propriamente dita, ou não, né? Vocês podem fazer representações sem ter o desenho propriamente dito, a figura propriamente dita no trabalho. Chegando nossa querida Yara. Seja bem-vinda, Yara. Eu também fiz algumas, e fiz algumas em forma de bordado para compartilhar com vocês. Bem colorido, com alguns símbolos, né, da cultura africana. Então, o primeiro que eu compartilho com vocês é o congado. A segunda que eu fiz, presença. A terceira, essa aqui, né, é um presente das amigas lá da confraria de Brusque, que eu ganhei há um tempo atrás. Fé. Felicidade. Identidades. Resistência e território. Então, né? Podem também bordar as palavras. Podem começar
por esse início de trabalho. Olinda Evangelista chegando, seja bem-vinda. Obrigada por você estar aqui também. Então já é um segundo exercício que vocês podem estar começando a construir a obra de vocês, partindo desse mapa de palavras e bordando, pintando, desenhando essas palavras que vão compor a obra. Ou, só para referência mesmo para o que vocês querem representar sobre toda essa festa do Congado. O segundo passo, então, depois de vocês pensarem o que querem representar, a partindo das palavras, partindo das histórias, partindo dos vídeos, partindo das imagens, partindo dos cantos, partindo do repertório que vocês têm, é pensar. Então, nós vamos planejar esse bordado, planejar esse trabalho. Vamos ver o que eu tenho em casa disponível, Não há necessidade de sair para comprar nada, como nós falamos. Junta tudo que vocês têm aí e vê o que é possível fazer com o que vocês têm. E para também estar aproveitando os materiais que já tem, Para a gente não ficar consumindo cada vez mais, não há necessidade. E aí a gente vai pensar num tecido que a gente quer estar representando esse trabalho. Também pode ser num outro suporte. Eu tô falando no tecido porque é mais comum a gente bordar no tecido, Mas para quem borda no papel, para quem borda na fotografia, para quem borda na madeira, para quem borda no plástico, enfim, as possibilidades são imensas. E vocês viram o quanto que o Congado abraça, de linguagens. Então seria muito interessante um desafio também para vocês, quem quiser bordar num outro suporte que não seja o tecido, tá? Se for pensar em tecido, Então vou ver o que eu tenho. Eu até separei algumas coisas aqui como sugestão. De repente vocês têm uma tricoline ou uma popeline colorida, Ou com um poazinho, como é o caso dessa aqui. Como eu disse, o Congado é muito colorido, é muito vivo. Então, uma sugestão é usar uma tricoline, uma popeline, tá? Ela só é um pouquinho mais molinha, mas dá tranquilamente para bordar. Ah, eu quero um tecido mais estruturado. De repente, eu tenho uma sarja brim. Então, uma sarja brim também é ótimo. Podem estar usando colorido liso, Principalmente dependendo do que vocês estão pensando em fazer de representação nesse bordado. Ah, mas eu só tenho feltro. Ótimo, O feltro é super macio, dá para fazer um acabamento bem fácil, dá também. A única dificuldade do feltro é na hora de riscar, tá? É um pouquinho mais difícil, mas é super tranquilo, dá para fazer também. Ah, mas eu quero um algodão, Um algodão cru, a gente usa tanto algodão e eu tenho bastante aqui em casa. Então, pode ser um algodão cru? Pode. Ah, mas eu tenho linho. Pode ser o linho também, O que vocês quiserem. Boa tarde, John Milton. Depois você assiste o começo. Fica conosco aí. Seja muito bem-vindo. Então, o tecido que vocês tiverem. O John Milton chegando aí, Já tem costume de bordar direto na tela. Que nada mais é que o quê? Que um algodão cru com um tratamento esticado no chassi de madeira. É isso que é a tela, gente, Que geralmente é mais comum para pintura, mas que a gente também pode estar bordando. Exemplo disso são os trabalhos do John Milton. Posso fazer? Pode fazer, Ah, tem aquelas esteiras, Tem as fibras também. Posso fazer? Posso fazer. E são os desafios que o Congado vai apresentar para vocês, certo? E aí a gente vai falar um pouco sobre construção de fundos, Eu tenho uma primeira opção, que é fazer direto no meu tecido, mas sem trabalhar o fundo. Eu trabalho primeiro a representação que eu quero e depois eu vou trabalhar o fundo. É uma forma de se fazer? Tá? Eu posso trabalhar primeiro as imagens que eu quero fazer, seja ela figurativa, seja ela palavras, Sejam elas abstratas, não tem uma definição clara, e depois eu penso no fundo.
Mas eu posso fazer o contrário também. Eu posso primeiro trabalhar o fundo e depois trabalhar o que eu quero representar de imagem. Então, a gente está falando sobre o planejamento do nosso trabalho. Eu vou pensar como é que eu quero fazer esse meu trabalho. Isso é muito importante, o planejamento, quando eu vou fazer um trabalho, quando eu vou fazer um bordado, uma pintura, uma obra que seja, né? E de preferência que eu já consiga imaginar, não é um exercício tão comum, mas já consigo imaginar o final dela, como é que eu quero, porque aí eu já penso no acabamento também desse trabalho, né? Então, quando a gente pinta, geralmente a gente começa do fundo e vem vindo nos planos. Quando a gente trabalha arpilheria, que é uma técnica de bordado com tecidos da região andina, né, da América Latina, eu também começo do fundo e vou vindo, né, trabalhando até chegar nos planos da frente. Então, tem vários planos esse trabalho. Como eu disse, eu posso primeiro fazer o trabalho, depois pensar no fundo, ou eu posso trabalhar primeiro o fundo e depois fazer esse trabalho. A minha proposição, que eu pensei aqui, foi fazer primeiro o fundo, conversar com vocês sobre esse fundo e depois fazer o trabalho em si, né? Por isso da gente conhecer a história, por isso da gente ver algumas imagens, alguns vídeos, ouvir alguns cantos, pensar nas palavras, pensar naquilo que eu quero fazer, para eu conseguir fazer essa representação, né? E aí a gente pode aliar algumas técnicas e fazer um trabalho de técnica mista. Então eu posso trazer, por exemplo, para esse bordado, uma pintura. Ó, o André Cunha aí! Seja muito bem-vindo! E a Isabel também, minha querida aluna. Boa tarde para vocês. Então eu posso usar, por exemplo, a técnica da aquarela, tá? A aquarela, ela foi feita para papel, né? E ela tem como característica a aguada. Então, é uma tinta mais fluida que eu vou trabalhar com a técnica da aquarela, com a transparência e tal. Só que a gente faz essa adaptação para o tecido, né? De várias formas a gente pode fazer. E eu separei alguns toques aqui para dar para vocês, tá? Então, para fazer a aquarela, por exemplo, eu vou compartilhar esse trabalho que eu tenho aqui, não está pronto ainda. Foi feito num algodão cru, com uma gramatura um pouco mais alta. E eu trabalhei, né, uma aquarela com pouca fluidez de água. Eu trabalhei as cores mais intensas, porque eu queria isso. Como é que eu posso trabalhar, então, a aquarela no tecido? A gente pode usar tinta de tecido, né? A marca mais comum que a gente tem no Brasil aqui é a Acrylex. Então, eu posso fazer isso. Posso usar ela mais concentrada. Essa tinta ela é mais concentrada. Ou eu posso colocar num pratinho, num godê, numa tampinha com água e posso fazer ela mais diluída, com a característica da aquarela. A gente tem também a aquarela silk, tá? Que é para tecidos de seda, mas que também dá para usar no tecido de algodão. Vocês vão ver que ela já é uma tinta mais fluida, com uma sensação de mais aguada. Então, eu não recomendo misturar a água nela, tá? Na aquarela, a gente não tem muito controle de como vai ficar o tecido. Então, assim, eu tenho que ter, né? Abrir a minha mente e esperar o que vai acontecer nesse tecido, aceitar o que essa aquarela vai apresentar para mim, tá? Não dá para eu controlar muito. Geralmente, a gente usa para aquarela um pincel assim, né? Ele tem uma pontinha, ele é mais longo. Por quê? Porque ele vai facilitar essa fluidez da água. Tudo são experimentos, gente, que a gente faz, tá? Então, a gente não tem muito controle, não. Ah, mas eu não tenho a aquarela,
né, a tinta de tecido. Mas eu tenho uma aquarela em pastilha mesmo. Posso usar? Posso. Então ela tá concentrada e a gente vem com água, tá? Elas são solúveis em água e vocês vão controlando com o pincel e vão fazendo os efeitos que vocês querem. A gente tem aquarela profissional e a gente tem aquelas aquarelas escolares. Quando a gente vai fazer um trabalho que é para uma exposição, que é para vender, né? Então aí eu recomendo usar um material com uma qualidade. Se são só experimentos, né? Vocês podem sim pegar a aquarela do filho, do sobrinho, do neto e irem fazendo experimentos nos tecidos. Além da aquarela em pastilha, a gente tem também a aquarela em tubinho, tá? Ela vem assim. Vou mostrar para vocês. Ela é um pouquinho mais concentrada. Aí a gente tira um pouquinho, coloca, como eu falei, num godê, num pratinho, né? Numa tampinha. E vocês vão controlando esse trabalho que vocês querem. Ah, mas eu não tenho, mas eu trabalho com pintura. E eu tenho tinta acrílica. A tinta acrílica é ótima, porque ela também é solúvel em água e ela é mais concentrada. O trabalho que eu mostrei para vocês eu fiz em acrílica, tá? Ah, mas eu uso óleo, né? Então vocês podem usar tinta óleo também. A diferença é que a tinta óleo, ela tem pouca penetração no tecido. E além disso, né, a tinta óleo ela tem a característica de demorar para secar. Inclusive você consegue fazer os entrelaços das cores, as tonalidades melhor. Só que a tinta óleo, por exemplo, eu parisina não uso, porque eu tenho uma rinite alérgica muito forte. Então eu não consigo usar tinta óleo. Eu uso acrílica. A acrílica é ótima para trabalhar. Só que ela tem um problema. Ela seca muito rápido. Quer dizer, problema ou não, né? Vantagem e desvantagem. Como aqui, dependendo da época do ano, é muito seco, então seca muito rápido. Então, também tenham cuidado, tá? Não coloquem demais, vão experimentando e vão colocando aos poucos. Ah, mas eu não tenho pincel de aquarela. Não tem problema. Às vezes tem um pincel, né, chato, pincel mais cheio, um pincel redondo. Pode usar? Pode, né? Vão dando as pinceladas de vocês. Lembrem da liberdade que é o congado. Lembrem da liberdade, né, que é o bordado livre. Lembrem da liberdade que é o bordado espontâneo, que é o bordado naif, e tragam isso para esse fundo que vocês vão estar construindo dessa obra de vocês. Certo? Ah, mas eu também, né, não tenho as tintas, mas eu tenho lápis aquarelável, por exemplo. Tem várias marcas no mercado, tá, gente? Então, o lápis aquarelável, o que que é? É um lápis de cor normal. Só que ele tem um pigmento diferente que é aquarelável, tá? Então, eu tenho duas formas de trabalhar. Ou eu coloro, faço todo o trabalho no meu tecido com lápis aquarelável e depois eu venho com um pincel, com água e vou dando o efeito que eu quero. Ou eu vou molhando esse lápis na água, que é uma técnica menos comum, mas tem pessoas que usam, eu às vezes faço isso. E aí vocês vão ver que já vai soltando muito bem o pigmento do lápis e vai facilitando esse trabalho. Qual é a minha mensagem aqui? Experimentem, ousem, transbordem. Tudo é permitido. E tragam, né, essa liberdade que o congado tem para o trabalho de vocês. Tem um outro trabalho que eu vou compartilhar com vocês e não está pronto, estou fazendo. Também é sobre um algodão colorido, tá? E o que que é isso aqui? Nada mais, nada menos do que eu usei esse pincelzinho aqui. Eu vou molhando esse pincelzinho na tinta
Essa eu usei a acrílica. Ou a sobra que tem quando eu tô pintando e vou dando batidinhas no tecido. Posso usar um desse aqui também. E vai dando batidas e vai fazendo a composição das cores que vocês querem. Pensando numa paisagem, né? Pensando numa distribuição de cores de fundo que vocês querem. Com isso, vocês vão construir o fundo da obra de vocês, tá? São possibilidades. Então, eu posso partir de um tecido já colorido, né? De um feltro, de uma sarja brim. Eu posso partir de uma tricoline. Posso fazer algum efeito em pintura se eu quiser. Posso partir de um algodão cru, sem nenhum trabalho de fundo, ou posso fazer esses trabalhos no algodão cru, tá? Então, tudo isso é permitido. Depois que eu construí esse meu fundo, que eu trabalhei essa minha ideia, que eu planejei isso, então agora eu vou vir pensando no que é que eu quero representar, né? Nas imagens, sejam figurativas, abstratas, como eu disse. Eu quero fazer esse catopé aqui, foi esse que eu escolhi. Ou eu vou partir desse daqui, mas eu vou compor os elementos no fundo partindo do exercício das palavras que vocês fizeram. Partindo do conhecimento que vocês têm, que estão adquirindo, que estão pesquisando sobre o congado, né? E aí, então, eu vou passar esse desenho aqui para o tecido. Aí, como é que eu faço isso? Tem pessoas aqui que já têm muita experiência com bordado, que já conhecem, que tem materiais. Mas tem pessoas no grupo também que nunca fizeram, que estão começando agora com esse projeto com a Janete, né? Então, a gente tem que pensar nos dois grupos aí. Como é que eu posso fazer, então? Tem algumas formas que a gente pode fazer, tá, gente? O que a gente faz? A gente coloca o nosso tecido, estica numa mesa certinho, né? Se quiser, coloca uma fita crepe nas pontinhas para ficar bem firme. Aí eu uso um carbono para tecido. Esse meu aqui tá bem velhinho, porque eu quase não uso. Então, quando às vezes eu preciso de alguma coisa, então eu já tenho esse velhinho. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o tecido, você vai colocar o carbono com a parte da tinta para baixo e você vai vir com o desenho por cima e vai centralizar da forma que você quer. E aí você vem com uma caneta ou com um lápis ou com um boleador e vai traçando e vai riscando, contornando esse desenho que vocês fizeram, esse croquis que vocês construíram ou que vocês imprimiram com essa minha sugestão. Depois que contornou tudo, né? Vai olhando para ver se tá saindo mesmo. Então, vai sair o desenho com carbono. Outra forma de fazer, para quem tem caixa de luz, né? Usar a caixa de luz também. Ou mesmo uma caixa de luz improvisada, né? Com um pirex, com a lanterna do celular e vai contornando e vai desenhando. Ou então a gente pode desenhar direto no tecido. Para quem tem um pouco de facilidade, isso é possível, tá? O que eu posso usar então de material para eu desenhar em cima do tecido? Tem alguns materiais. A gente pode usar o lápis, tá? O lápis comum que a gente usa, né? Esse mais comum, esse 2B, ele é mais fraquinho. Então, às vezes, para uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de ver, talvez ele vai ficar fraco. Aí você pode usar a linha HB, que é uma linha que solta mais o grafite do lápis. Só que tem um probleminha se eu usar o lápis. Eu não vou conseguir desmanchar, ou vai ficar marcado. Ou eu vou ter que usar uma linha mais grossinha, né? Para cobrir esse desenho, tá? Então é um cuidado que você tem que ter, mas dá para usar, dá para fazer. Outra forma que eu posso usar
é o que a gente chama de caneta mágica, tá? É uma caneta que solta tinta como qualquer uma outra. A gente tem de várias cores, eu trouxe algumas aqui para vocês verem. E essa caneta ela tem uma vantagem, que se eu errar, ou depois que eu terminar de fazer a obra, se eu passar o secador de cabelo, ou se eu passar o ferro, né, levemente aquecido, ela apaga, ela solta, tá? Por isso que a gente brinca que ela é mágica. E aí não vai ficar marca. Então foi, né, um ótimo lançamento que a indústria alguns anos atrás lançou. Ah, mas eu não tenho também essas canetas. Mas eu tenho lápis giz, né? Posso usar também? Posso desenhar direto com lápis giz. E depois, né, ele é mais fácil de soltar. Então, são opções que a gente tem para fazer. Mas aí vocês podem me dizer assim, mas eu sou iniciante, né? E eu não... Essa complexidade de bordar um catupiry para mim é mais difícil. Eu fiz um trabalho pensando também em vocês que estão começando agora, mas que querem bordar esse com gato. Ah, e o que eu posso fazer então? No material que eu disponibilizei lá, eu disponibilizei algumas propostas com pequenos trechos de cantos do congado. Não sei se vocês viram. Eu disse para vocês que a chita está muito presente no congado, principalmente nos dançantes dos catopês. A maioria das capas dos catopês é com a chita, né? Então eu fiz esse trabalho aqui. Como é que ele foi construído? Então, eu cortei um pedaço de tecido de algodão cru, mas volto a falar, vocês podem usar o tecido que vocês tiverem, tá? E aí eu risquei o fragmento desse canto. E aí eu bordei, essa primeira aqui eu bordei com um ponto haste, que alguns chamam de atrás, tá? E aqui as palavras eu bordei com ponto atrás, que aí alguns vão chamar de haste, né? Porque um é o verso do outro. Só tem praticamente o ponto atrás aqui, gente. Ele tá todo bordado com o ponto atrás. Aí uma dica que eu vou dar para vocês é com a cor que vocês escolhem para bordar. Tem algumas cores que são mais fáceis de ver e outras é mais difícil. Por exemplo, o amarelo. Mas vai depender também do meu fundo, né? Se eu colocar um tecido preto, azul marinho, esse amarelo vai aparecer. Agora, se eu colocar um tecido claro e usar uma cor muito clarinha, aí vai ficar difícil de ler, tá? Mas ele é todo bordado praticamente só com ponto atrás. Aí o que foi feito, né? Olha a composição. A gente fala muito de fulôs no congado, ou seja, de flores no congado. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma referência com o mesmo ponto atrás, só que em vários sentidos, que a gente chama de ponto palito, né? Fazendo como se fossem estrelinhas de várias cores. E eu compus, né, o fundo desse fragmento de canto, que é um canto do congado, um canto da cultura popular. E em volta, o que eu vim fazendo? Eu vim fazendo o mesmo ponto atrás tracejado, só que na horizontal. Enquanto aqui está em vários sentidos, aqui está na horizontal. O trabalho não está pronto ainda, né? Trouxe para vocês ele aberto. E aí, o que eu fiz? Eu costurei essas tiras de chita no trabalho. Então, é um trabalho também tão bonito quanto, que traz uma informação grande sobre o congado e bem mais fácil de fazer. Posso fazer também? Posso fazer também. E aí eu sei que quando vocês enxergam, a gente enxerga espelhado, né? E a Janete está perguntando o que está escrito. Eu vou dizer para vocês, só que na verdade eu não vou dizer.
eu vou cantar para vocês, tá? É um dos cantos que eu gosto muito, tem vários que eu gosto, mas esse eu gosto muito. E aí eu vou cantar para vocês o que tá aqui. E aí, né, com esse canto, eu me despeço de vocês, tá? Então, qual que foi o intuito do nosso encontro hoje? Da gente pensar palavras que fazem referência, que vão compor, né, o meu trabalho, começar a fazer o planejamento deste meu trabalho, deste meu bordado, desta minha obra, pensar no fundo que eu vou dar para essa minha obra, se eu quiser partir desse fundo. Trouxe possibilidades de fundos para vocês, mas também se eu quiser fazer o meu trabalho primeiro e depois construir o fundo, é totalmente permitido. E aí, a partir da aula que vem, que vocês já fizeram um mapa, já pensaram no planejamento, já fizeram o desenho de vocês ou já escolheram o croquis que vocês querem partir, que eu disponibilizei, fazer esse conjunto, essa composição, separou os tecidos, montou esse primeiro fundo, aí a gente vai começar a bordar e a construir o nosso catopê, certo? Então vamos lá. Rei mandou chamar, se me chamar eu vou. Rei mandou chamar, se me chamar eu vou. Palácio da rainha, nunca vi tanta flor. Palácio da rainha, nunca vi tanta flor. O que está escrito aqui é: Palácio da rainha, nunca vi tanta flor. Mostrei o avesso e agora eu mostro o direito para vocês. Agradeço muito a participação de todos vocês, agradeço muito a presença, o compartilhamento e a gente se encontra na semana que vem. Rei mandou chamar, se me chamar eu vou. Rei mandou chamar, se me chamar eu vou. Palácio da rainha, nunca vi tanta flor. Palácio da rainha, nunca vi tanta flor. Rei mandou chamar, se me chamar eu vou. Rei mandou chamar, se me chamar eu vou. Palácio da rainha, nunca vi tanta flor. Palácio da rainha, nunca vi tanta flor.